Fala pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o monitor do Raciocínio na Matemática e pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com resolução de exercícios de provas do Enem de anos passados, tudo bem? A gente separou aqui do caderno amarelo do Enem de 2018 e do Enem de 2019 as seguintes questões: a 139, 146, 155 do ano de 2018 e também do Enem de 2019, as questões 146 e 171. A gente vai resolver essas questões porque essa semana, no dia 16, no domingo, na real, na semana que vem, né, no domingo, dia 16, a gente vai ter a prova do Enem segundo dia com questões de matemática. E eu gostaria de resolver aqui no canal algumas questões de matemática para a gente já se habituando para a prova. Algumas questões a gente vai mostrar aqui que são fáceis e aí você conseguiria sim resolver na prova de maneira tranquila. Tudo bem? Pessoal, continuando aqui. Então, primeiramente, a gente vai para a questão de 139 do caderno amarelo Enem 2018. E, primeiramente, pessoal, a gente tem aqui que o remo de um assento deslizante é um esporte que faz uso de barcos e dois remos do mesmo tamanho. Então, a gente tem aqui dois remos de mesmo tamanho e a figura mostra uma das posições de uma técnica chamada de afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A. Olha aqui, ó. Então, todos os remos se encontram aqui no ponto A e as suas extremidades estão indicadas no ponto B e no ponto C. Então, a gente vai traçar aqui um triângulo. Aqui não vai estar 100% reto. A gente quer ver, ó. Se a gente for traçar aqui, isso aqui é um triângulo. E o que a questão nos diz sobre esse triângulo? Que o ângulo BAC tem medida de 180. Qual que é o ângulo BAC? É esse aqui. Então, a questão está me dizendo que aqui está formando um ângulo de 170 graus. Vamos relembrar aqui uma propriedade fundamental, que é saber que a soma dos ângulos de um triângulo forma 180. Ou seja, este ângulo aqui tem que ser 5 e esse daqui tem que ser 5 para que, a partir do momento que a gente some 170 com 5 vai dar 180 graus. E o tipo de triângulo com os vértices no ponto A, B e C, no momento que o remador está nessa posição é. Aí a gente tem aqui as definições de cada tipo de triângulo. Pessoal, concorda comigo que aqui a gente vai ter um triângulo isósceles? O que é um triângulo isósceles? Os dois lados são iguais. Por quê? Porque a gente tem uma medida aqui de um ângulo de 5 graus e uma medida de 5 graus para esse lado e para esse lado. Ou seja, a gente está formando aqui medidas de mesmo tamanho. E outra coisa também é, os dois remos são do mesmo tamanho. Então, isso também é uma das coisas que confirmam que essa medida e essa medida vão ser do mesmo tamanho. Ou seja, primeiramente a gente tem um triângulo isósceles. A gente tem a alternativa aqui de triângulo isósceles? Temos. Então a gente elimina a A, a B, a D, e aí nos sobra a C, que diz que ele é acutângulo isósceles, e a E, que é obtusângulo isósceles. Agora basta a gente saber se o triângulo é obtusângulo ou obtusângulo. Perdão, acutângulo ou obtusângulo. Como que a gente vai saber isso? Pessoal, um triângulo obtusângulo é que a gente tem um ângulo de maior de 90 graus. Ou seja, a gente tem um ângulo formando um valor maior que 90 graus. E nesse triângulo a gente tem sim um valor que forma um ângulo maior que 90 graus, que é o 170. E também lembrar que, a partir do momento que a gente tem um ângulo maior que 90 graus, os outros dois vão ser ângulos acutângulos, ou seja, ângulos agudos. Ou seja, a alternativa da 139 correta é a letra E, é um triângulo que é obtusângulo e isósceles. Tudo bem? Pessoal, agora, na questão 146, a gente tem que Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através de empilhamento de cubinhos. O jogador deseja construir um cubo de dimensões 4 por 4 por 4, ou seja, a gente tem aqui uma dimensão de 4 por 4 por 4, e ele já empilhou alguns dos cubinhos necessários conforme a figura. Então ele foi empilhando os cubos para poder formar essa dimensão maior. Os cubinhos que faltam empilhar, quais que são os cubinhos que faltam empilhar para a gente poder formar 4 por 4 por 4? É
esse quadradinho, esse quadradinho, esse quadradinho, esse. Aqui embaixo, 2 e aqui em cima, 4. Ou seja, a gente precisa encontrar uma figura que demonstra que a gente vai preencher dois quadradinhos aqui, 4 em cima e um quadrado com 4 aqui e um restante aqui. Vamos ver qual figura que corresponde para a gente poder preencher e ficar completo esse cubo? Vamos pensar nessa daqui. A gente conseguiria preencher essa parte de baixo, a gente conseguiria preencher esses 4 aqui e esse um. Mas concorda comigo que ainda fica faltando esses dois aqui? Então a D não pode ser. Então a gente elimina ela como uma alternativa viável. Essa daqui, a gente está dizendo que a gente vai preencher esse cubinho e esse aqui do lado que já está preenchido. Ou seja, essa figura aqui também não pode ser. Agora a gente vai para a letra B. A letra B está dizendo que a gente iria preencher só esse cubinho e ia ficar faltando esse. Então, a gente sabe que a B também não pode ser. E a C, a gente estaria dizendo que esse cubinho aqui estaria faltando. E a partir do momento que esse cubinho está faltando, está errado. Por quê? Ele está aqui presente. Ou seja, a letra C não pode ser. Agora vamos analisar a A. A A, pessoal, se a gente voltar aqui, a gente vai perceber que ela preenche esses dois cubinhos faltantes, os 4 em cima, ela preenche esse quadradinho aqui e ela preenche esse único faltante. Ó, como que a figura corresponde no encaixe. Ou seja, a alternativa correta aqui é a letra A, que é a peça capaz de completar esse cubo 4 por 4 por 4. Tudo bem? Pessoal, continuando aqui, agora na questão 155. A gente tem que a rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que divide o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping, e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. Ou seja, a gente tem uma câmera, está no teto, e ela está alternando em sentidos que podem ser controlados por um controle remoto. E ela pode ser direcionada para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste. O sentido oeste, pessoal, é esse aqui. Ou seja, a câmera inicialmente está sendo apontada para esse sentido. Depois, ela efetua 3 mudanças consecutivas a saber. A primeira mudança é de 135 graus no sentido anti-horário, ou seja, primeiro a gente tem que entender qual que é o sentido horário e qual que é o sentido anti-horário. Concorda comigo que esse sentido aqui é o sentido horário e esse sentido aqui é o sentido anti-horário? Ou seja, a mudança aqui é 135 graus no sentido anti-horário, ou seja, ela vai vir 135 graus para essa direção. Vamos ver como que isso vai ficar? Pessoal, concorda comigo que a gente tem uma circunferência de 360 graus na rosa dos ventos e que cada uma medida aqui, se a gente fizer uma divisão aqui, a gente tem aqui, ó, eu estou dividindo assim em quadrados, por quê? Não vai ficar tão legal quanto eu queria, mas você não concorda comigo que esse ponto aqui vai ser, cada um desses pontos aqui vão ser 90 graus, onde a gente tem aqui 180 com 180 formando 360? Ou seja, se a gente sair daqui até aqui, a gente andou 90 graus. Ou seja, ela andou 90 graus aqui e ela precisa andar mais quanto para dar 135? Ela precisa andar mais 45, que é metade de 90. Ou seja, ela vai parar nesse ponto aqui a partir do momento que ela anda 135 graus no sentido anti-horário. Então, esse é o primeiro raciocínio que a gente tem que pensar. Vou apagar aqui, por quê? Porque agora a gente vai pensar o seguinte. Então, agora a gente está aqui depois de ter andado os 135 graus no sentido anti-horário. Vou montar aqui novamente o esquema para vocês não esquecerem. Ó, anti-horário, horário. Aí depois ela anda 60 graus no sentido horário. Ou seja, ela vai sair daqui e vai andar 60 graus. Concorda comigo que se ela andar 60 graus, ela vai passar esses 45 aqui, correto? E vai andar uns 15 aqui. Ou seja, ela vai parar aproximadamente nesse ponto aqui, ok? Isso é uma aproximação. Vocês vão ver que essa aproximação vai fazer sentido para a gente resolver a questão. Depois ela vai se mexer 45 graus no sentido anti-horário. O que é mexer 145 graus no sentido anti-horário? É a gente vir para cá 45 graus. Concorda comigo que ela vai parar aproximadamente aqui?
Aí agora a gente vai lá. O que que faz mais sentido? Aqui é um H de horário, tá, pessoal? Agora, o que que faz mais sentido para a gente poder reposicionar a câmera para ela vir parar aqui? Vocês não concordam comigo que, a partir do momento que ela está nesse ponto, não faz sentido ela rodar o sentido anti-horário, que ela vai rodar muito mais do que 180? Mas a partir do momento que ela está aqui, ela vai ter que andar essa distância aqui para poder chegar no noroeste. Ou seja, ela vai ter que andar no sentido horário, ou seja, a gente elimina todas que falam que vai ser sentido anti-horário, e vai ser 75 graus no sentido horário. Concorda comigo que não faz o menor sentido, porque ela vai ter que passar por toda essa distância aqui, que já representa 90 graus, ou seja, só nos sobra a alternativa dela andar 165 graus no sentido horário. Tudo bem? Então a gente tem como resposta, letra E, 165 graus no sentido horário. Ok? Pessoal, agora, Enem de 2019, a gente vai fazer a questão 146. Em um condomínio de área pavimentada que tem uma fórmula de círculo com um diâmetro de 6 metros. Ou seja, a gente tem uma circunferência com um diâmetro de 6 metros. O diâmetro, ele é duas vezes o raio. Ou seja, o raio dessa circunferência aqui a gente já pode falar que é 3. Tudo bem? Deixa eu só escrever um pouquinho mais para baixo aqui. O raio dela aqui vai ser 3. Depois, a gente tem a administração do condomínio que quer ampliar essa área, mantendo o formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região. O que é aumentar em 8 metros? É manter os 6 e adicionar 8 ao redor. Ou seja, a gente vai pegar esse 8 e vai somar com 6. A gente vai ter agora uma circunferência com um diâmetro de 14 metros. Ou seja, se a gente tem uma circunferência que a gente pegou 8 metros com 6 metros de diâmetro, ou seja, pegamos os diâmetros, somamos, deu 14. A partir do momento que a gente soma eles e a gente tem 14 metros, qual que é o raio? 7. Ou seja, o raio dessa circunferência maior é de 7 metros. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai dispor um estoque de material com 100 metros de área, 100 metros quadrados de áreas, e a gente quer avaliar se esse material vai ser disponível o suficiente para poder pavimentar essa região. E aqui está falando para a gente usar 3 para aproximação de π. Pessoal, o que que essa questão quer saber? Essa questão quer saber se a nova área que não está preenchida, a gente tem 100 metros quadrados de recursos para poder pavimentar. Será que eles vão ser suficientes? E a gente vai perceber que a gente vai ter que calcular a área da circunferência maior, vai tirar a menor, e se der maior que 100 metros quadrados, a gente vai ver que não é suficiente. Se der menor que 100 metros quadrados, a gente vai ver que é suficiente. Vamos ver o que vai rolar? Qual que é a área de uma circunferência? É πr ao quadrado. O π a gente vai considerar 3, então 3. E agora a gente vai considerar primeiro a da menor. 3 ao quadrado é 9, ou seja, 3 vezes 9. A gente vai ter que a circunferência menor equivale a 27 metros quadrados. E agora a maior. A maior vai ser 7 ao quadrado vezes 3, ou seja, 49 vezes 3, que a gente vai fazer aqui, ó, vai ficar 27 sobre 2, 147 metros quadrados. Ou seja, o que isso significa? A circunferência maior equivale a 147 metros quadrados e a menor 27. Se a gente pegar a maior menos a menor, a gente vai ter 120 metros quadrados de recursos que a gente vai precisar. 120 metros quadrados. Deixa eu escrever em outro canto aqui, porque eu estou acreditando que ele não dá para vocês enxergarem. 120 metros quadrados. Ou seja, ultrapassa os 100 metros quadrados que a gente tem disponível de estoque. Ou seja, vai ser suficiente? Não. Vai ser suficiente? Não. Será suficiente? Não. Agora sobram duas. Não será suficiente, não será suficiente. Vamos ver qual das duas está correto? Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108 metros quadrados? Não. A área vai ser 120 metros quadrados, ou seja, não pode ser a letra D. Vamos ver se a E está correta? Não vai ser suficiente, porque a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Ou seja, a alternativa é
de não ser suficiente, porque a nova área vai equivaler a 120 metros quadrados. Tudo bem? Pessoal, agora para a gente poder finalizar, a gente vai trabalhar na questão 171 o seguinte. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando papel e cortando, sem cola ou tesoura, é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne com a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 por 12. E ela começou a dobrar a folha conforme a figura. Após a primeira dobradura, a gente quer saber a medida do segmento AE. Pessoal, isso aqui vai ser bem simples. Por quê? Concorda comigo que essa parte aqui equivale ao que está faltando aqui? E o que, que é essa parte aqui? Se aqui a gente sobrou 12, de 12 para 18, quanto que a gente vai precisar? 6. Então, a gente vai ter que essa medida aqui equivale a 6. E essa outra medida aqui? Essa outra medida aqui é a altura desse lado. Só que desse lado que a gente dobrou. Ou seja, equivale a 12. E o que que é essa medida aqui, AE? É a hipotenusa, porque ela está contrária ao ângulo de 90 graus. Ou seja, a gente vai montar aqui a hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é 12 ao quadrado, 144, mais 6 ao quadrado, que dá 36. Quanto que é 144 mais 36? 180. Ou seja, a altura ao quadrado equivale a 180. Como que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai fatorar o 180 para saber qual que vai ser o resultado. Se a gente fatorar 180, vai ficar por 2, 90, por 2 novamente, 45, depois por 3, 15, depois por 3 novamente a gente vai ter 5 e por 5 a gente vai ter 1. Finalizamos aqui. O que que dá para a gente pôr ao quadrado? O 3 e o 2. Eles vão para fora multiplicando. Ou seja, isso aqui vai resultar em 6 e o 5 fica dentro da raiz. Ou seja, isso aqui é 6 raiz de 5. Tem alguma alternativa aqui que vale a essa medida é 6 raiz de 5? 2 raiz de 22 não é. 6 raiz de 3 não é. 12 também não. 6 raiz de 5, ou seja, a letra D. 12 raiz de 2 não pode ser. Ou seja, a gente descobre que a dobradura de segmento AE equivale a 6 raiz de 5. Tudo bem? Pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, deixem um like e não se esqueça, pessoal, acesse o nosso site winedstudy.com. Aqui você vai poder encontrar módulos e livros, livros de aprendizados para a vida, cadernos de questões, provas e simulados, os gabaritos e resoluções, tudo de forma gratuita para você poder se aprimorar nos estudos. A gente está aqui para isso. Valeu, falou e fui!